Muito bom. Bastidores. Oi gente, eu sou Amanda Rosa daqui de Brasília e eu vou apresentar para vocês a mentoria Belly Dance Raiz, que eu falo sobre vários temas, é um conteúdo bem aprofundado. Dessa vez eu vou falar sobre competições e para mim competição é algo muito bacana, assim, muito interessante, porque eu já participei de 8 e 7 delas eu consegui pegar o pódio, foi muito especial para mim toda essa jornada e eu vou contar para vocês um pouquinho. Bom, a primeira foi na Chime, o Festival da Chime, que é muito, assim, especial. Eu gosto muito dos festivais da Chime e dessa primeira vez eu fui mais pela experiência, assim, não estava muito preparada e consegui ficar em terceiro lugar. Foi uma surpresa muito boa, assim, porque eu não estava realmente com muitas expectativas. Depois eu fiz a competição daqui de Brasília, do festival, foi uma competição nacional também, do Zahra, que é uma escola bem importante aqui da cidade, e eu consegui ficar em primeiro lugar, foi muito bacana, já me deu um gás, assim, bem legal. E depois eu fiz de novo uma competição da Chime em São Paulo, dessa vez eu não fiquei no pódio, e aconteceu um vacilo, assim, depois vocês vão entender. Assiste a mentoria para você entender que eu conto com mais detalhes dessa experiência. Depois disso, eu participei do BD Factor, que realmente assim, foi um divisor de águas. O BD Factor é uma competição muito grandiosa, é uma competição nacional e o prêmio é uma viagem para o Egito, então todo mundo quer participar, né? A primeira edição eu não fui tão preparada, eu ainda estava tateando, querendo entender como é que funcionava, mas mesmo assim eu me dediquei e consegui ficar em terceiro lugar, foi muito especial. Na segunda edição eu até fiquei assim, será que eu participo? Decidi participar e aí me preparei com mais afinco, realmente os meus treinos foram mais aprofundados, as minhas estratégias foram mais, pensei melhor sobre elas, porque o final da competição é o voto popular, então realmente você precisa trabalhar suas estratégias. E aí eu ganhei, fiquei em primeiro lugar e fui pro Egito. O prêmio era essa viagem para o Egito e lá no Egito a gente fica no hotel do festival, um dos maiores festivais do mundo, que é o Arla Wassarlam, né? Aquele festival que a gente vê na televisão, que a gente vê no YouTube e fala, nossa, será que um dia eu vou conseguir participar desse festival? E eu consegui, fui lá. Competi também, fiquei em segundo lugar, foi muito especial também, porque são outros critérios, é outro contexto, bailarina do mundo inteiro, principalmente as russas, que são bailarinas conhecidas pela técnica, né? Então foi muito bacana. Depois disso, fiquei um tempo sem competir e decidi participar do Hathor Festival, que é uma competição nacional daqui do Brasil, que também é muito importante, ela é uma competição de peso, e aí eu fiquei em segundo lugar, foi muito especial. O prêmio para que ficasse em primeiro lugar é uma viagem para participar do Festival Universal Dance em Córdoba, na Argentina. A candidata que ficou em primeiro lugar não pôde ir, então o prêmio foi passado, essa parte do prêmio foi passada para mim. E aí eu fui para a Argentina e fiquei em primeiro lugar também na competição deles, no Master. Foi muito especial, assim, foi uma experiência incrível. E é isso, gente, eu acho que as competições, elas realmente devem ser feitas, as bailarinas devem passar por esse tipo de experiência porque agrega muito, a gente acaba estudando mais, a gente se vê em situações diferentes e são muitos desafios que engrandecem a nossa história. Então assiste um pouquinho mais depois na mentoria Belly Dance Raiz. Pessoal, estamos aqui com a Nay Nunes, bailarina de Brasília, grande amiga também, né? Sim, amor. E a gente está aqui para falar sobre competições. O tema da mentoria de hoje é competição, que é um tema muito interessante na dança do ventre. E eu lembro da gente já ter conversado, né, uma vez que você falou sobre a intenção de querer se dedicar mais à sua bailarina, Sim. né? Que a competição, ela promove muito isso, né? Você já tem a turma, você já trabalha como professora, já tem trabalhos coreográficos com suas alunas e tal, e é uma dedicação, né, diferente de quando você tá voltada só pra si e tal.
E eu queria saber por que veio essa vontade, assim. De investir mais na minha bailarina, né? Eu tava refletindo, assim, sobre algumas mudanças nos meus estudos, assim. E, assim, dar aula é muito bom, é um estudo também a mais. Só que eu vi que estava consumindo muito o meu tempo de treino pessoal, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu poderia ajustar, né, a minha semana, enfim, para poder fazer esse treino. E aí as nossas conversas sobre competição, né, que eu acho que a competição te força a estudar, assim, porque se você estuda por conta própria, é uma disciplina que às vezes é difícil, você fica cansada, você se sabota, você procrastina, e você tendo uma competição assim, daqui 6 meses eu vou competir em tal lugar, você tem uma motivação a mais. Então acho que a competição te ajuda nisso. Tem uma meta, você né? Tem uma meta uma coisa ali assim, já mais fixa. assertiva, exatamente. Exatamente, muito bom. Então, assim, eu participei de algumas competições e eu sempre gostei muito da experiência, porque justamente isso que você falou, tem esse lado, né, do te obrigar a estudar, então não, independente do resultado, exatamente. Se você vai ganhar ou se você, enfim, não vai ser colocada, todo o processo, o desenvolvimento que você tem durante, né, a construção do seu estudo e tudo mais vai fazer com que você evolua de uma maneira ou de outra. Mas é claro que a gente sempre quer ganhar, né? Assim. Sim, claro. Ninguém entra ali. Seria interessante, né? Seria interessante, essa parte é muito boa. E para poder entrar nesse universo das competições, eu separei aqui alguns pontos que eu acho muito importantes, assim, e foram muito... Esses pontos eu separei partindo da minha experiência, assim, como competidora. E o primeiro ponto que eu separei foi o ler e entender, né, o edital da competição. Porque cada competição tem um propósito, tem instruções diferentes, né? E eu já fui pega, vou abrir aqui para todo mundo. Confissões de Amanda Rosa. Gente, eu fiquei mal colocada, assim, né, numa competição, porque eu não li não é que eu não li, eu li, mas eu ignorei o edital. Atenção para alguns. Exatamente, vamos falar com as palavras certas, né? Eu não dei tanta atenção para um quesito, para um ponto específico da competição, e aí aquilo me pegou, assim, eu tinha total condições, assim, eu lembro que na época eu estava me sentindo muito preparada, assim, dentro dos outros aspectos, né, dentro das outras etapas da competição, mas esse ponto específico que eu deixei, assim, de lado foi o que me pegou, e aí eu não fiquei tão bem colocada. Então eu acho que, assim, entender quais são as regras, né, do jogo. É isso. Competição é um jogo, quais são as regras desse jogo, vamos entender. Eu participei de algumas também agora recentemente. A última que eu participei, que foi a do Universal Dance, que foi na Argentina, foi só uma etapa e era só... A música que a gente tinha que dançar era só de 2 minutos. Aí você muito pouco tempo para você mostrar tudo, né? Então, assim, aqueles 2 minutos precisam ser os 2 minutos, né? Não pode ser qualquer música, não pode ser qualquer trecho de música. Então, você já tem que estar em cena, tem toda uma série de fatores importantíssimos para pensar quando você vai selecionar. A edição da música, não existe música de 2 minutos pronta que seja incrível do início ao fim. Então, muitas vezes você vai precisar fazer uma edição, então é importantíssimo, assim, quando a gente já está vislumbrando as competições, é importante, assim, você já ter uma playlist de músicas editadas, músicas de impacto, músicas que enalteçam os seus pontos fortes. Então, assim, são um ponto você já muito sabe, pertinente. Exatamente, você sabe seus pontos fortes, seus pontos fracos. Então você já vai buscando, já vai peneirando essas músicas que façam com que isso te dê uma potência na sua dança, né? E aí, nesse caso da Argentina, nas regras, tinha uma cláusula, inclusive acho que esse foi um dos editais mais longos que eu li, assim, de competição. O edital deles é muito grande. E tinha uma parte, um ponto que era assim, que nesses 2 minutos eles deixariam passar
10 segundos de tolerância. Poderia ter esses 10 segundos de tolerância. Então, assim, eu aproveitei um pouco disso para fazer uma finalização da música, pedir para a pessoa que fez a edição. A mais. Já dá uma diferenciada, sim. assim, né? Então é muito importante essa parte. Se você for tendo qualquer dúvida, você vai falando para mim. Pode me interromper. Tá bom. Tá? Essa parte aqui, a outra parte, né, que eu selecionei, que é uma das mais importantes também para mim, e eu acho que de certa forma ela também se aplica a você, porque a gente tem esse ponto muito parecido. Nós dois temos essa questão que a gente gosta muito de trabalhar, às vezes uma dança mais conceitual, assim. Eu sei que você gosta também de dança contemporânea. Eu vou aproveitar esse seu ponto de ser conceitual, que a gente já conversou isso em outros momentos, foi um feedback que você me deu. E eu fiquei refletindo. Qual foi o feedback? Recentemente eu só participei de 3, né? O último foi o Rato Festival, né? Da Linda Rato. E aí e aí, Amanda, o que você achou? Coisa e tal, nanã. Eu cheguei ao ponto que eu concluí que eu fui muito conceitual. Não fui estratégica. E aí isso me fez pensar nisso de analisar melhor quem vai estar me julgando, como que é esse edital, né? Isso que você veio trazendo. Então eu acho que eu fui muito conceitual. E aí eu competi com bailarinas maravilhosas, incríveis, clássicas, zonas, e aí chega, né? Assim, distou um pouco, né? Não era a proposta. Se fosse algum outro evento, alguma outra competição, assim, talvez isso poderia ser um ponto forte, mas eu acho que não foi, então eu pequei nisso. De não ter pensado nessa estratégia. Bom, assim, esse tipo de autoanálise, né? De você buscar feedbacks e tudo mais, porque cada experiência que a gente tem, assim, ela vai engrandecendo a gente, né? A gente vai acumulando bagagem. Então, cara, tem que se jogar mesmo, fora que eu lembro que esse é um dos pontos muito importantes também de competição, na minha opinião, que é se você é uma bailarina profissional e você está querendo cada vez mais estar no mercado, que as pessoas conheçam o seu trabalho, você participar de uma competição nacional, participar de uma competição em outra cidade, assim, ou até mesmo na sua própria cidade, faz com que as pessoas conheçam cada vez mais o seu trabalho. Sim. E eu lembro, inclusive, que nessa competição, porque eu também estava lá no Rato, eu lembro que muitas pessoas vieram falar com você, né? Você me deu esse retorno, assim, de ter tido pessoas assim, que não sabiam que você existia. Assim, uma bailarina, poxa, eu nunca tinha ouvido falar da Nay Nunes. E aí assistiu a sua competição, gostou da sua dança, né? Você teve esse retorno. Sim. Até a diva Darina publicou. Gente, a diva Darina. A vida, eu falei por isso. E ela respondeu com um coraçãozinho. Ainda bem que ela não respondeu, né? Escrevendo, porque eu não sei falar russo, né? Mas enfim, é uma vitrine também, é muito legal a competição, né? Eu tô querendo realmente investir nisso e foi muito interessante participar do Rato. E eu acho que é necessário, é importante essa autoanálise, de falar, olha, não foi tão legal o que eu fiz na competição X, né? Porque aí você tem a oportunidade de você melhorar na próxima, né? Exatamente. Então, assim, eu já sei que na próxima eu não vou vir tão conceitual, porque não vai me favorecer, né? E esse é um ponto muito, muito legal, assim, de análise de competição, porque ao mesmo tempo não é para você se podar, né? Porque você tem o seu estilo próprio, você tem a sua essência, nós queremos, né? Não só você, nós queremos colocar isso para as pessoas verem, para as pessoas verem o seu estilo próprio, quem é essa bailarina aqui, né? Mas ao mesmo tempo, então assim, é uma linha muito tênue, esse equilíbrio você tem que ficar ali, assim, é um malabarismo. Esse é o mais difícil, né, Amandinha? É o mais difícil. É você não tirar o que é teu, mas você ser estratégico o suficiente para falar, eu vou agradar os jurados, porque eles gostam mais, sei lá, de um estilo mais egípcio, né? Então, assim, eu acho que é muito importante ter essa orientação mesmo para quem tá querendo investir em competição. Isso. Porque às vezes sozinho você não tem essa visão ampla. Exatamente. Sabe, assim,
foi por causa da nossa conversa que eu vi que eu não fui estratégica. Talvez se a gente não tivesse conversado e você não tivesse me dado os toques, eu ia seguir com o mesmo erro, né? É importante essa troca. Exatamente. Sim. E tem uma questão também, assim, disso, do conceitual, de você, que a gente estava até conversando aqui antes, né? Que é assim, você vai manter, eu acho que esse seria o melhor caminho, né? Você vai manter a sua essência, mas dentro de um segmento diferente. Então, por exemplo, sei lá, esse exemplo que você colocou, né? De ser egípcia, de ter um estilo mais egípcio ou não. Você, na verdade, vai colocar a sua essência dentro dessa ramificação de dança mais egípcia, né? Então, talvez, assim, não é sair e falar assim, ah, não, vou abandonar todo o meu histórico de dança e agora eu vou imitar tal bailarina. Não é esse caminho. Só que pra você chegar nessa sutileza, porque é uma sutileza, gente. Sim, é muito mais fácil, muito mais simples você pegar e copiar, né? Só que não é esse o foco, né? Assim... Tem uma coisa muito importante, assim, que eu acho muito legal frisar das competições. Eu gosto muito de assistir o MasterChef. Você já assistiu? Sim. Eu adoro programa. É muito viciante. Eu adoro programa de competição. Tem o RuPaul's Drag Race. Sim. Tem vários, né, assim. E eu acho muito legal o MasterChef, que é uma competição muito forte, assim, da área da culinária. E tem o MasterChef profissionais, assim. E vários depoimentos dos participantes profissionais muito parecido, do tipo, eu vim aqui pro MasterChef para me desafiar, para eu sair da zona de conforto, para eu entender como é que é a minha, sabe, qual que é o impacto do meu trabalho na televisão ou dentro desse contexto, com outros cozinheiros tão bons quanto eu. Então, assim, realmente é muito desafiador. Então, você sai da competição cheia de aprendizado, assim, cheia de contatos. Cara, é muito bacana, muito bacana. Numa escala, assim, o Bad Effect, né, que foi, assim, a competição que mais te promoveu, né, que, tipo assim, você bombou. Quais foram as diferenças da Amanda antes e da Amanda depois dessa competição? Olha, eu diria que, assim, a primeira vez que eu fiz o Bad Effect, eu fui um pouco assim na louca. Um pouquinho na louca. E aí, a segunda vez, eu acho que realmente foi o marco. Que aí eu falei assim, eu vou fazer de novo. E pra mim, o maior impacto mesmo foi o primeiro Bad Effect, porque foi uma competição que ela tinha muitas etapas. Ela tem muitas etapas. Então você precisa estar muito concentrado, definir muito bem os seus objetivos. Então foi o momento em que eu me coloquei nessa situação, de estar bem focada, de beleza, quais são as minhas músicas que eu vou usar, quais são as músicas que eu preciso estudar, quais são os figurinos que eu vou usar. E ainda tinha aquela etapa, aquela questão do voto popular. Então eu tive que me forçar, sair da minha zona de conforto, que é se promover. Eu tive que me promover, buscar estratégias para estar um pouco mais na mídia. Então, assim, a competição por si só, ela já vai te levar, já vai te enaltecer enquanto mídia, né? Porque todo mundo vai te ver, né? As pessoas, né, já vão comentar. Mas, assim, você mesmo ter que fazer esse processo antes, nossa, foi, assim, incrível. E eu levei muito isso, levo isso pra minha carreira, assim, até hoje, apesar de... são vários detalhes, são várias situações, assim, mas eu tento levar tudo isso, assim, a parte da mídia foi o que me impactou mais, assim. Eu acho que é importante aproveitar antes e depois, né? Você vai. Achei que você ia falar mais. Outra coisa legal que o Bad Effect também trouxe muito aprendizado pra mim foi a questão emocional. A questão emocional, ela é importantíssima, porque quais são as condições de uma competição? Vamos lá, vamos falar sobre isso, né? A competição, ela gera estresse. Não tem como. Não, mas eu sou uma pessoa super paz e amor, não sei o que. Não existe. É verdade. Você vai se estressar.
Aí existem vários níveis de estresse, você é psicóloga, você sabe disso, né? Trabalha com isso com as pessoas. Mas assim, existem vários níveis de estresse, você pode ir dominando o seu emocional de acordo com, né, com a situação e tudo mais. Você pode ir se preparando, mas vai ter um estresse. Por quê? A competição, ela não é para avaliar o seu histórico, não é para avaliar a sua carreira. Eles não estão avaliando, desde que a Nayara começou a dançar, ela tem evoluído nesse sentido. Não, as pessoas não te acompanham, elas estão vendo e avaliando aqueles 2 minutos. Então, é claro que vai gerar um nervoso, um estresse, né? Você tá ali, caramba, eu tenho que, assim, colocar meu potencial máximo nesses 2 minutos. Acabou, já era, né? É isso. Então vai gerar esse emocional. E eu tenho uma história muito engraçada pra contar, que no primeiro B-Defecto, que foi Jonathan Lana que ganhou, eu sempre dançava, porque eram várias etapas, né? Eu sempre dançava depois do Jonathan Lana. Aí você fala, gente, e aí? Como é que fica o seu emocional depois de dançar, né? Do Jonathan Lana e tal, todo mundo vibrando e tal. Assim, quem é bailarino sabe, quando você tá dançando e você tem um bailarino muito importante, um bailarino que mexe muito com o público antes de você, gera um uou, é igual quando, né, vai dançar e coloca a Amanda na minha frente também, eu fico assim, dançando. Poxa, gente, não tinha outra não. Então gera esse, sabe, assim, meu Deus, e agora? E aí eu lembro que eu não tinha me preparado pra isso. Não tinha me preparado pra, né, dançar depois de Jonathan Lana, sei lá, ou qualquer outra pessoa. E ali na hora, eu lembro que teve uma dança que foi na etapa do Tárabe, que eu falei pra você, né? Só o Tárabe, né? Já dá aquele... Aí eu falei assim, cara, eu vou esquecer que isso é uma competição. Eu vou esquecer que isso é uma competição e eu quero fazer um show. Eu quero fazer um show lindo para as pessoas. E é isso, eu vou me doar aqui nesse palco e eu quero mostrar minha dança. Pronto, acabou. Não sei quem vai ganhar, não quero saber. Eu só sei que eu quero estar entregue e estar presente. Então isso funcionou muito para mim, sabe? Assim, eu acho que no final das contas, você vai ter todas as estratégias, você vai ter treinado, você vai ter todo esse estresse, você vai ter, enfim, uma série de fatores ali da competição, mas no final das contas, você vai querer agradar jurado e tudo mais, mas no final das contas, o que os jurados também querem ver? Eles querem ver um bom show, eles querem um puta show. Então, assim, no final, eu acho que a essência do negócio é essa, assim, sabe? Isso funcionou muito pra mim. Claro que, assim, é difícil você dominar e trazer essa condição ali antes de dançar sempre. A gente quer que isso aconteça sempre, mas, enfim, como que você vai se preparando para isso, né? Então, essa questão emocional, eu me ligo muito a essas... Como é que eu vou dizer? A esse imaginário, sabe? Assim, tirar um pouco desse peso que a competição tem, né? Eu acho interessante fazer esse exercício mental, assim. Achei... E não bacana. E eu acho legal porque, assim, não é um exercício mental pra você falar assim, vou ficar de boa, vou ficar tranquila e... Não, ainda tem uma densidade, ainda tem um certo... Uma responsabilidade. Uma responsabilidade, pronto, essa é a palavra. Tem uma responsabilidade, porque eu quero fazer um bom show, mas sem esse peso todo, né? Então isso pra mim é fundamental. Eu acho que tá muito ligado também com a concentração. É claro, gente, que qualquer show que você vai fazer, você tem que ter um nível de concentração, né? Mas na competição, eu acho que esse nível ele tem que estar um pouquinho mais... Sabe, aquele tipo de, vamos ficar conversando aqui, deixa eu trocar uma ideia antes de entrar. Não dá, né? Eu já te vi, a gente tava juntas, né, no Rato. Eu vi que você tem um nível muito bom de concentração, assim, isso é muito legal. Eu gosto de ficar quieta, eu não gosto de ficar conversando. Isso. Aí eu gosto de não escutar nenhuma música árabe. Sim, tá faltando, sei lá, 10 minutos pra começar, já tô com a minha roupa, já tô maquiada e tal. Eu gosto de botar, sei lá, uma banda que eu gosto muito de ouvir, que já me dá uma relaxada, eu começo a pensar coisas boas, né? E isso
particularmente me ajuda. Já te traz uma outra atmosfera, né? Sim, eu já fico pilhada, bora, vai, não sei o quê. Isso é legal, isso é legal. Mas a concentração é muito importante mesmo, amor. Muito, é fundamental. Eu confesso que antes, até de show, eu não dava muita importância pra concentração. E aí eu comecei a ver a diferença de como eu me saía em palco, me concentrando e não me concentrando. Isso faz muita diferença, muita. É gritante, né? É gritante. Tem uma outra etapa que essa é uma etapa bem bacana, assim, um dos pontos que eu elenquei aqui, que é justamente o ponto dos treinos, né? Como é que você vai fazer um treino para uma competição? Primeiro de tudo, assim, que o treino para competição ele tem que ser bem mais hardcore, assim, né? No sentido de ser mais intenso, né? O objetivo ele tá ali muito bem definido, tá claro, então assim, dependendo da competição, por exemplo, o B-Defecto, que é uma competição que tem várias etapas. Eu já sei quais são as etapas, então eu vou estudar justamente, né, quais são as performances dentro dessas etapas. Tem competição que é uma etapa só, por exemplo, o do Hathor foi uma etapa só, e foi justamente a questão dos compositores clássicos e o Tarabe. Então, assim, eu me foquei totalmente para isso, assim, eu não vou direcionar o meu treino para rotina oriental, não vou direcionar o meu treino para tal coisa, eu vou focar só nesse segmento. Então é muito importante, assim, né, ter essa concentração, ter esse foco para você estabelecer o treino. A gente estava conversando também sobre, você me perguntou, eu já vou falar logo essa pergunta. Você me perguntou, né, sobre será que é melhor fazer um treino todo concentrado, né, mais longo, 1 ou 2 vezes por semana, ou treinar todos os dias ou com mais frequência ao longo da semana, né? Aí eu te falei, né? A minha opinião eu acho mais interessante trabalhar com mais frequência, mesmo que você reduza um pouco, assim, nem que seja um treino com 1 hora, 1h30, porque aí você vai estar em contato com aquilo diariamente, em contato com aquele tema, em contato com aquela proposta diariamente. Então você vai se fortalecendo, por exemplo, as músicas que você está treinando, elas vão ficar muito mais orgânicas, né? Vai fluir muito, muito mais, assim. Então eu acho isso muito, muito interessante. E é bom, assim, dentro do treino, principalmente focar na preparação corporal, né? A gente tem que estar com o físico, querendo ou não, tem que estar muito bem preparado, né? Uma competição, como a gente já falou, você vai ter que dar o seu potencial máximo ali em cena, então isso requer fôlego. Sim. Às vezes, são só 2 minutos de dança. Então dança 2 minutos de dança com seu potencial máximo para você. É verdade. Então a gente precisa saber condicionar preparar o nosso corpo, né? Isso. Exatamente. Já tem alguns exercícios, né, que a gente já vem conversando já há algum tempo. A maldita prancha. Vou falar assim, fala a bendita prancha. Eu gosto muito desse exercício, porque você já tá sentindo a diferença, Sim. né? Toda vez que eu faço prancha, eu só imagino a Amanda, assim, falando da prancha. Mas ela é muito sim, boa, né? É um exercício muito bom, porque é diferente da abdominal, a gente trabalha muito com o eixo, né? Quando a gente está dançando. Então, quando você está fazendo a prancha, né? Você está a favor da gravidade, então você tem que trabalhar o seu músculo contra a gravidade. Então você vai ter que condicionar, acordar muito mais os seus músculos abdominais. Eu acho fantástico, né? E também um treininho assim aeróbico também vale, né, justamente por causa do fôlego da parte das competições. E aí, assim, falando ainda sobre o treino, eu acho muito importante lapidar a técnica que você já tem. Essa é uma coisa que eu acho importantíssima, assim. Você já tem uma técnica, já está confortável com ela, então não vou treinar. Não é isso. Você vai pegar essa técnica e vai desenvolver cada vez mais, né? Você vai deixar ela mais aperfeiçoada. E é claro que você vai pegar também, por exemplo, um ponto fraco.
sei lá, tenho dificuldade com giros, então você vai pegar isso para poder desenvolver, né? Dependendo do tempo que você tiver, você vai ir desenvolvendo esse ponto fraco, mas o ideal é você ficar brincando com os dois lados, assim, né? Para poder refinar. O que vai diferenciar, por exemplo, na avaliação, eu já fui jurada várias vezes também de banca de competição. Por exemplo, se duas bailarinas têm o mesmo potencial, assim, né, técnico, se elas são grandes artistas que enche os olhos, né, você assiste e você fala, nossa, isso aqui é um puta show, né? Às vezes o que vai diferenciar, por exemplo, se a postura de uma não tá tão alinhada ou se o shimmy da outra não é tão, sabe? Então, às vezes, uma variaçãozinha técnica pode ser a questão que vai diferenciar mesmo o pódio daquela competição. Então, por isso que é bom você estar ali bem trabalhada na sua técnica. Se você está indo na categoria profissional, já tem que estar com aquela técnica bem refinada. Se é categoria amadora, no seu nível, independente do que for, tá com a técnica base muito bem limpa, porque aí o que vai sobrar é o seu carisma, né? Pode também ser um diferencial ali na hora da escolha, né? Na hora de pontuação e tudo mais. A presença de palco, né? A presença de palco e tal, mas assim, esses requisitos técnicos assim, são muito importantes. Por isso que o treino é bacana dividir, por isso que eu gosto daquela rotina assim, do treino, né? Do treino, do chega de treino ruim que você estava até falando. Sim. Começa com a parte técnica, a preparação corporal, na verdade, depois a parte técnica de lapidação para você, né, refinar aquilo. É um movimento simples, mas ele está muito bem trabalhado. E no final, tudo isso vai culminar na parte performática, na parte que aí vai entrar isso, né, o carisma, a expressão, tudo mais, que aí vai encorpar mesmo assim, a sua dança, né? Mas aí tem a base técnica. Então tudo isso vai fazer com que o resultado assim, seja mais visível. Bom, tem uma outra coisa que eu quero falar, que eu acho muito importante, que a maioria das competições, elas são feitas em palco. Então o domínio cênico de palco, o trabalho de palco, ele precisa ser bem, né, assim, estudado. Eu fiz acho que uma competição só que não era um palco. Foi a competição do Zara. Há um tempo, foi em 2000 e... Você lembra, amor? Acho que foi 2015. 2015, né? Foi no hotel. Foi num hotel. Não era palco, não tinha tablado. Os jurados estavam, inclusive, em círculo. Foi mais ou menos... Esse último do Zara também... Vocês jurados estavam bem próximos da gente também, assim. Mas ainda eu acho que era um palquinho, né? Tava rolando um palco. Então, assim, essa foi, acho que, a única competição que eu participei dentro desse formato, assim. O resto tudo é palco. Ou se não é palco, é um tablado. Então, tem que aproveitar aquele espaço, assim, pra você preencher, né, assim... Eu lembro muito na faculdade que a gente falava muito sobre você ocupar o espaço de formas diferentes. Por exemplo, você pode ganhar o espaço, né, realmente deslocando e preenchendo ali, né, em deslocamento, ou você pode preencher o palco parada, mas assim, com a sua projeção de movimentos, com o seu olhar, né, isso tudo também vai fazer uma grande diferença, assim, pro domínio cênico de palco, né, então... Cara, é fundamental, assim, fazer uma estratégia, né? O que seria uma estratégia, né, de palco? Na minha opinião, essa é uma das partes. Pensar em como que você vai ocupar, porque, gente, palco é algo muito grandioso. Dependendo do teatro, o palco é gigantesco. E aí, por isso que vamos voltar para aquela parte do condicionamento físico. Porque, beleza, vai dançar 2 minutinhos... Mas 2 minutinhos numa salinha desse tamanho é uma coisa. 2 minutinhos num palco é gigantesco. Verdade. Aí você tem que fazer uma maratona básica, às vezes, ali de deslocamento, né? Então, primeiro isso, né? Esse trabalho do preenchimento do palco. E depois o tamanho dos movimentos, né? Isso foi uma coisa, assim, que...
Eu lembro que eu senti muita diferença. Eu sempre dancei muito em ambientes mais intimistas, né? Fiquei muito acostumada com a Kanel Khalili e tudo mais, é muito bacana. Mas às vezes isso diminui um pouquinho os nossos movimentos, né? Porque é mais fácil de visualizar. Mas quando você tá no palco, a história é outra, né? Então tem que trazer uma potência, um tônus, uma proposta assim, um pouco diferente. Então todo o movimento, e isso vai fazer parte do treino técnico. Por exemplo, você tem um passo aí, vamos dizer, o redondinho, né? Postei lá até aquele vídeo lá do redondinho, vamos falar do redondinho. Eu tenho um redondinho que ele tem uma amplitude específica, ok. Eu vou agora trabalhar esse meu treino técnico, a minha rotina do treino, o meu roteiro de treino, com o redondinho, explorando os tamanhos que eu tenho a possibilidade de executar, porque você está acostumado a fazer um redondinho pequeno aqui e você tem a definição dele, você tem o isolamento desse passo. Agora você vai fazer, eu quero fazer ele enorme. Só que às vezes pode ser que na primeira vez que você faça ele enorme, o seu eixo vai mudar, a sua noção de isolamento vai mudar. Então você precisa treinar esse passo com essa amplitude. Então, às vezes essa é a mudança do seu treino usual para o seu treino de competição. E eu fiquei pensando aqui também, você pegando essa ideia do redondinho, você vai fazer uma competição num palco enorme, né? E aí os jurados estão lá, não estão perto, né? Estão na cabine, sei lá, como já aconteceu, muito longe. Se você faz um redondinho também, pequenininho, não tem, né? Não chama tanta atenção se você ampliar esse... Diferente se você fosse dançar, por exemplo, na Kanel Khalili, um redondinho e tal. Achei isso interessante. Ai, como é que fala? Adequar, né? Pro local onde você vai dançar. Exatamente. Teve uma vez que eu fui dançar no Teatro Nacional aqui em Brasília, mas não foi na sala maior, foi na sala a Martins Pena, né, que é a menor. Né? Não, a Martins Pena que é a grandona, né? E a menor qual que é o nome dela? Gente, me fugiu agora. Enfim, Google. Tá tanto tempo fechado, né, o Teatro Nacional, eu nem lembro mais. Enfim. É a sala que é um pouco menor, mas assim, o menor deles, ainda não é... Meu pai até, nossa senhora, muito gigantesco. Foi a primeira vez que eu fui dançar lá, aí eu fui com essa ideia, eu falei assim, nossa, eu preciso exagerar mais os meus movimentos, eu preciso exagerar mais a minha expressão facial, né, porque isso também vai contar, às vezes você tá aqui, uma expressão sutil, mas no palco você vai ter que exagerar isso, né, e tal. Aí eu fui com essa proposta na minha cabeça. Quando eu dancei, eu senti assim, sabe, no meu corpo, a minha expressão facial, eu falei, nossa, tô exagerando bem, isso aqui, tô arrasando aqui, beleza. Quando eu fui ver o vídeo, eu falei, gente, assim, tinha tido uma diferença, né, do que eu tava acostumada, mas não tava condizente com a minha sensação. Você assistindo. Gente, o que aconteceu? Porque é isso, às vezes a nossa essa sensação... dosagem também requer muita maturidade, né? Em palco, em cena, né? De não fazer a louca, mas também não fazer a... Exatamente. Né? Essa dosagem é difícil. Difícil. É um sintonizador de rádio, assim, você vai sintonizando a rádio, assim, é a mesma coisa, você vai sintonizando, porque a sua sensação é uma, quando você vê lá no vídeo é outra, então até chegar nesse lugar, né? Por isso que é importante orientação, por isso que é importante viver várias experiências. Cara, vai ter um chá numa escola e tal, dança lá. Vai ter não sei o que, dança lá também. Vai ter oportunidade de dançar num palco, vai lá e dança. Então tudo isso, esse acúmulo de experiências vai fazer com que você entenda mais, né, a sua dança em diferentes situações. Me surgiu uma dúvida aqui. Fala. Você também já foi jurada, né, de competição. A questão do figurino. O quanto ele pesa na decisão de vocês?
Tem competições que tem o critério figurino, que é pra gente julgar mesmo. Às vezes não tem peso, já aconteceu isso, de não ter peso, né? Ou seja, não desclassificaria uma bailarina por causa disso, mas tinha um ponto ali pra gente notar. Mas a maioria das competições que eu já participei como jurada aqui no Brasil não tinha esse peso tão grande, assim, na questão de ser um figurino às vezes exuberante, né? Assim, queremos um figurino exuberante, queremos um figurino muito bem trabalhado, assim, um figurino de mais de R$1.000 e tal. Mas eu acho que é um ponto que ele compõe a dança, ele faz parte da composição, né? Na faculdade eu lembro muito de um artigo que a gente leu do figurino sendo um dos elementos justamente da composição coreográfica, né? Então, eu acho que ele tem um peso no sentido de, às vezes é isso, uma menina, sei lá, as duas bailarinas estão em páreo duro, uma tá com um figurino que tá ornando mais, assim, talvez pese, talvez, né? Não é uma certeza, mas talvez pese para algum dos jurados, né, o fato dela estar mais completa, dela estar mais vistosa, né, e a outra nem tanto, se elas estão ali em pé de igualdade, né, às esse ponto vai ser o diferencial. Então, por isso que é importante sempre estar impecável, né, você buscar esse lugar, assim, né, de estar com um figurino bacana, que você sabe que vai dar efeito, né, e que vai favorecer a sua dança. Que vai favorecer, né? Boa. Né? Essa parte do palco, né? O que eu tava... tem outro ponto aqui que eu elenquei, que é a comunicação no campo sutil. O que seria isso, né? Quem que interessa? O que seria isso? O que seria isso? Os jurados, eles são as pessoas, né? É o público que você quer atingir. Mas geralmente tem outras pessoas ali, né, que estão participando. Então, se você pensa que você está fazendo um show e não, né, uma etapa de uma competição, não, estou fazendo um show. Você vai estabelecer a comunicação com todas as pessoas, não só os jurados. Eu vejo, às vezes, tem muita bailarina que fica dançando assim, olhando pro jurado, tipo... Me escolhe. Que naquele filme não tem aquela cena lá do Flashdance? Que ela tá numa audição, aí ela dança pra todo mundo, assim, se joga na mesa dos jurados. Sim. Né? Então, assim, tem um pouco disso, às vezes, assim, né, da bailarina, que ela direciona e fala assim, cara, me olha. E eu como jurada e eu como bailarina, eu prefiro essa questão um pouco mais sutil, que tá mais relacionada a um contexto de show, né? Assim, de falar assim, caramba, que show, que dançarina linda, nossa, que expressão, que traz uma naturalidade, não uma coisa assim, pá, tô querendo que você me escolha. Fica às vezes muito mecânico, né? Então é uma comunicação sutil, mas que às vezes também... eu fui por muito tempo, assim, uma bailarina meio que individualista. Eu me fechava muito ali no meu universo e esquecia o público. Hoje, inclusive na mentoria de performance, eu coloquei uma das partes da mentoria era justamente falar do público, a importância que o público tem, a importância da gente pensar no público enquanto artista, né? O público tá ali por um motivo, a gente tem que estabelecer essa conexão, a gente tem que estabelecer essa comunicação. Então a gente precisa pensar de uma forma que não seja às vezes tão agressiva, mas não é essa palavra que eu queria na verdade usar. Quando você... Bom, vou usar pela falta de não conseguir lembrar, agressiva. Às vezes você está entrando demais ali no campo do público, né? Não precisa. Então, pensar também quais são os momentos que você pode estabelecer uma comunicação dentro do seu show, não só na competição, mas dentro do seu show, né? É muito importante, isso traz um carisma também, né? E nessa parte também caberia pensarmos assim na comunicação com o público.
em questão de competição? Fazer alguma brincadeirinha, alguma coisa assim ou não? É melhor evitar? Olha, eu acho que depende da brincadeirinha. Às vezes eu acho que assim... Sabe pedir uma palminha? Sabe de uma palminha? Olha, assim, essa é um tipo de interação com o público bem direta, né? Assim, aí, tá vendo as sutilezas, né? Aquelas linhas, né, tênues. Eu não sei se... Eu nunca li nenhum regulamento, nem fui orientada como jurada de falar assim, se a bailarina fizer isso, ela vai ser desclassificada, né? Mas eu acho que às vezes, assim, na dança do ventre eu vi poucas vezes isso. Quando você falou essa situação, já me fez lembrar, por exemplo, das as drag queens, né? Em competição, elas não estão nem aí. Elas vão lá no público, elas são um pouco mais agressivas, né? Vamos colocar isso aí. Então, assim, na dança do ventre eu realmente nunca vi. Então, eu como bailarina, eu evitaria esse tipo de interação tão direta, assim, sabe? Eu acho que, como estratégia, eu penso muito mais, assim, por exemplo... Na minha música, ela tem um trecho que eu sei que ele é bem alto, ele é bem um ápice, assim, às vezes uma parte percussiva ou uma troca de humor muito enérgica, assim, eu aproveito esse ponto ápice porque eu sei que já vai gerar uma emoção no público, então eu faço ele de um jeito muito exagerado. Pra ficar marcante. Pra ficar marcante, eu me dedico muito àquilo porque eu já sei que naturalmente as pessoas vão querer bater palma ou vão vibrar, né? Então esse é um ponto bem interessante que você colocou. Sim. Legal, legal. O que mais? Eu acho que a maior dificuldade, assim, para você se preparar para a competição, pelo menos no meu caso, é de você estabelecer mesmo uma estratégia pessoal, assim, né? Por isso que eu perguntei, quantas vezes na semana? Um treino de quantas horas? Né? Essas sutilezas... de você se adequar ao edital, assim, eu não posso chegar fazendo a louca, entendeu? Tem que ser de boa, comedida, vamos lá, tranquilo. Comedida num certo ponto. Né, assim, né, também não... Fazendo uma compilação, assim, é muita coisa, né? É muita coisa. Pra se estudar, pra se pensar, pra se trabalhar. É muita coisa. E isso a gente tá falando num aspecto muito geral, por isso que, assim, por mais que a gente tenha, né, assim... destrinchado várias situações, né, e tal, muita coisa foi falada aqui hoje, mas ainda tem muito mais, assim, dependendo do contexto. Então, por exemplo, a sua competição é uma competição lá no Egito, a sua competição é uma competição nacional, a sua competição é uma competição de uma música só, a sua competição é uma etapa, a sua competição, por exemplo, B Defector é totalmente fora da curva. Eu acho muito bacana o formato, porque, assim... as etapas elas vão selecionando pela técnica, pela presença em cena, pela expressividade, né, pela cênica mesmo e tudo. Aí seleciona os bailarinos que mais conseguiram atingir todos esses critérios, né? Depois é voto popular, se vira. Você que lute. Você que lute aí pela sua mídia, né? Então muitas pessoas falam, voto popular. Algumas pessoas vieram falar isso comigo, voto popular não... não, aí não vale, aí não dá. Não, gente, é a regra dessa competição. Se você não concorda, não quer, não faz. Ninguém tá obrigando ninguém a fazer, né? Não, porque não gosto do formato. Eu sei que... Eu nunca participei da competição do mercado persa, mas eu sei que tem algumas etapas ali que... O Rator também teve isso, não foi? Na sua categoria de dançar junto? Sim. Duas bailarinas na mesma fase. cena. A primeira fase foram duas bailarinas. Pois é, aí tem gente que fala, não gosto disso, não sei o que, então é só não competir. Por isso que é importante, assim, saber qual que é o contexto, qual que é a competição, né? Que aí você vai direcionar o seu treino, a sua dedicação, às vezes, assim, uma aula que você vai fazer, uma avaliação com tal profissional, né? Tudo em volta das especificidades daquela competição específica. Às vezes até o tipo de figurino, né?
Muita coisa. Muita coisa. É isso aí, gente. Muito bom estar com você, muito bom você estar pelas aqui. dicas, foi muito importante, porque tava com umas dúvidas mesmo, assim, do que eu vou fazer. E, não, você clareou muita coisa, Amandinha. Com a sua experiência de competição, com a sua formação também em dança, né? De todas essas... a sutileza da comunicação, assim, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Né, de você ser mais sutil, de você ter que se comunicar com o público, mas também se comunicar com os jurados, né? Não ficar tanto no seu mundinho, mas você ficar um pouquinho, voltar, sabe? Sai, volta. Interessante. Bacana. Obrigada. Muito obrigada Gostei pela sua muito. participação. Arrasou. Bom, gente, é isso aí. A mentoria acabou. Mais detalhes depois a gente, né, pode fazer outras também, outras mentorias. Sim. E é isso. Arrasou. É nóis. Linda. Amei. Então, ó. Foi no 45 minutos. Ele vai usar isso contra a gente. Claro, com certeza, Eu sempre, tô né, sentindo. meu querido marido.